Lemos assim a palavra do Senhor, em Atos 2, a partir do verso de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, meus irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história do primeiro grande batismo que a igreja de Jesus viveu. Haviam acontecido alguns batismos durante o ministério de Jesus, ainda ali dentro daquele modelo do batismo de João, João Batista, e os discípulos de Jesus já estavam batizando algumas pessoas, mas a partir desse momento, aconteceu uma explosão de pessoas se convertendo. É nesse texto que o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, e um sinal miraculoso aconteceu, quando pessoas de vários países diferentes que estavam na festa da cidade, começaram a ouvir na sua própria língua. Um sinal tão extraordinário que juntou um monte de gente. E quando aquelas pessoas se juntaram, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou e começou a fazer uma pregação. E esse texto que nós lemos é o finalzinho da pregação. Aquilo que hoje a gente chama de apelo. Você sabe o que é o apelo da pregação? Varia de igreja para igreja, de época para época. Tem igreja que o pastor faz o apelo com o piano tocando no fundo, não é? Tem igreja que nem sabe que faz apelo, fala que não gosta de apelo, mas faz também. Porque o que é um apelo? É um desafio a uma mudança. Você sabe o que isso quer dizer? Toda pregação e ensino da palavra de Deus, se você entende que Deus está falando com você, você precisa falar de volta. Você precisa responder de alguma forma aquilo que Deus falou com você. E aí, meus irmãos, Pedro fez uma pregação muito dura, falou uma porção de coisa ali que aquelas pessoas precisavam ouvir. E aquelas pessoas incomodadas começaram a perguntar: mas e agora? O que a gente faz? E aí começa o apelo. E o apelo era: não vem aqui à frente simplesmente. Era: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E eu quero falar para vocês sobre essas duas coisas apenas. O arrependimento e o cada um de vós seja batizado. Irmãos, arrependimento é uma palavra que muitas pessoas perderam o significado dela. Mas no texto original da Bíblia, no grego que a Bíblia foi escrita, a palavra arrependimento tem a ver com uma mudança de mentalidade. É a palavra metanoia, que quer dizer a sua mente indo além, passando por uma mudança. Você passa por uma mudança de mentalidade e isso muda o seu comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha um tipo de vida, ela decide que a partir daquele momento, porque a mente dela foi mudada, ela não vai mais viver daquela maneira. E eu quero que vocês imaginem o cenário. Porque Pedro estava pregando para uma multidão que estava ali em Jerusalém, que era exatamente a mesma multidão que estava nos dias anteriores, quando Jesus foi crucificado. Pedro olha para aquelas pessoas, você vê isso nos versos antes, e fala assim: esse Jesus que vocês crucificaram, usando essas mãos iníquas, por quê? Porque o povo estava lá falando assim: liberta Barrabás, e com relação a esse Jesus, crucifica, a multidão toda gritando: crucifica. E Pedro joga na cara deles: olha, foram vocês que crucificaram Jesus, usando as mãos dos romanos, usando as mãos iníquas, mas vocês fizeram isso. E por que é importante a gente entender isso? Para você entender o que é um arrependimento. Imagina vocês que aquelas pessoas que eram contra Jesus, agora estavam ali entregando a vida para Jesus. Gente, isso é muito difícil.
Porque muitos de nós, às vezes, passam a vida inteira falando contra a fé, falando contra a igreja, falando contra determinada igreja, passa em frente da igreja e fala mal daquilo que está acontecendo. E justamente essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de, usando a expressão que o brasileiro usa, né, de dar o braço a torcer. Nas Libras é meio difícil com metáfora, né? Mas o arrependimento é você dar o braço a torcer. É você ser capaz de mudar a sua mentalidade. Vou dar um exemplo na minha vida. Não do arrependimento de quando eu aceitei Jesus, porque eu fiz isso com 4 anos de idade. Mas de algo de mudança de mentalidade que o Espírito Santo fez em mim. Eu passava em frente a uma porção de igreja e eu criticava certas coisas. Mesmo sendo crente, como a minha igreja era de um estilo muito específico, quando eu via certos comportamentos em outras igrejas, de agir do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes de vestimento ou qualquer coisa assim, eu olhava aquilo com estranheza. E eu confesso para vocês que em algumas situações eu debochei daquilo que eu vi. Mas chegou um momento que o Espírito Santo me mostrou que essas coisas são reais, e que Ele está em muitos ambientes que eu mesmo não reconhecia. E você sabe o que eu fiz? Arrependimento, mudança de mentalidade. Essas pessoas estavam ali, as mesmas pessoas que dias atrás estavam sendo contra Jesus, mesmo vendo tudo que Jesus estava fazendo, a partir desse momento, elas entendem que elas precisam de arrependimento, e elas decidem mudar de vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso. Será que você não é uma dessas pessoas que precisa de arrependimento? Uma dessas pessoas que precisa mudar a mentalidade e, consequentemente, o seu próprio comportamento? Irmãos, eu tenho reparado uma coisa ao longo de muito tempo no ministério, que muitas pessoas creem e sabem que o que está sendo pregado é verdade. E creem realmente que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, mas elas não são capazes de entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque elas estão preocupadas com a opinião das outras pessoas. Logo eu, que falei mal desse povo, logo eu, que debochei de crente, o que os meus amigos vão dizer se me virem descendo as águas, me batizando dentro de uma igreja? E a pessoa, por exemplo, que vem de uma formação religiosa diferente, às vezes lembra daquele parente, sabe? Não, eu fui criado em outra religião. O que a minha tia Maricotinha, lá de Minas Gerais, vai pensar quando souber que eu fui batizado na igreja dos crentes? O que você precisa questionar não é o que ela vai dizer, mas o que você está dizendo para ela. O que você está dizendo para sua tia Maricotinha lá de Minas Gerais, quando você descer as águas e falar: olha, obrigado por tudo aquilo, por ter vivido lá na outra religião, mas eu entendi a salvação, eu entendi o que Jesus espera de mim, é dar o braço a torcer. Pessoas estão escapando, perdendo a salvação pelos dedos, deixando de entregar a sua vida para Jesus, por causa da opinião de parentes, de amigos, de pessoas que conviveram. O convite do Evangelho é: se arrependa. E aí você vem para a segunda parte, que é batiza. Professa isso publicamente. Sabe, queridos, nesse movimento de batizar um tanto de adolescente, né? Às vezes a gente encontra algumas situações de alguns familiares não entenderem a decisão do adolescente e coisas desse tipo. Pela manhã a gente estava conversando a respeito de situações assim, e me veio à memória uma situação da igreja perseguida. Há vários anos atrás eu estava num ônibus na cidade do Cairo, no Egito, e eu estava conversando com o guia da expedição, que era um rapaz muçulmano, e ele falando português, e eu me comunicando com ele, eu fiz a seguinte pergunta: e se você, eu conversando com você aqui, se você resolver aceitar Jesus, crer nesse Jesus que a gente está falando e se converter? Ele friamente
olhando nos meus olhos, falou assim: eu ia morrer. A minha família ia me matar. Essa é a realidade de boa parte da igreja no mundo. As pessoas aceitam Jesus, sabendo que se a família descobrir, elas vão ser mortas pela própria família. Se o governo descobrir, eles vão ser presos, vão ser torturados. Imagina vocês se o apelo da igreja fosse esse, nesse contexto. E a gente tivesse essa multidão que está aqui hoje, reunida em algum lugar, escondido. E eu falasse assim: ei, quem quer entregar sua vida para Jesus, vem à frente aqui para a gente orar. E você pensando: se eu for, eu vou ser morto. Se descobrirem que eu fiz isso, que eu sou de Jesus, eu vou ser morto. E ainda assim você levantar e ir. É sobre isso, meus irmãos. Arrependimento e entrega para Cristo. É basicamente isso. O batismo traz essa representação. A vida que eu tinha antes, eu estou sepultando ela aqui. E a partir de agora, eu estou ressuscitando com Cristo em uma nova vida. Não tinha separação entre um tempo quando a pessoa aceita Jesus e ela é batizada. Era imediatamente. Depois, por vários motivos, às vezes a igreja prefere: não, vamos preparar um pouquinho mais para consolidar, né? Às vezes a gente faz isso, a gente tem preferido fazer assim em alguns momentos. Mas eu quero que você entenda, você que já entregou sua vida para Jesus, o que Jesus espera é que você faça essa sequência. Você se arrependeu, você se batiza. E primeiro você se arrepende, depois você se batiza. Pedro fala: arrependei-vos e cada um seja batizado. É por isso, meus irmãos, que não existe na Bíblia batismo de criança. Você já tinha pensado nisso? Por que não tem nenhum único, umzinho, batismo de criança na Bíblia? Porque o batismo tem a ver com alguém que se arrependeu. Alguém que parou e viu realmente que precisava se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Então ela se arrepende, e aí o que acontece? Ela confessa no batismo. O batismo é a maior pregação que tem. É você chegar e dizer assim: olha, a partir de hoje, eu morri para aquela vida que eu tinha, e agora eu começo uma nova vida. E eu quero que vocês entendam bem o que é isso, nova vida. Por quê? Vou te contar uma coisa que eu já vi acontecer aqui, hein? Tem gente que pensa que o dia do batismo é o último capítulo da novela. É o último capítulo do dorama, para ser mais atualizado, né? Mas na verdade, gente, é aqui que está tudo começando. Tem gente que vem, se batiza e some e nunca mais aparece na igreja. Já batizei vários assim. Sabe, finalmente batizei, nova vida, posta no Instagram, daqui a pouco sumiu. Você precisa entender que é nova vida. E que existe agora uma caminhada. Se antes vocês estavam aí fazendo preparação para o batismo, agora continua preparação e mais preparação, e a gente passa o resto da vida se preparando. E esse povo que entrou para a igreja lá nesse texto, quase 3.000 pessoas, eles passaram a ser parte de uma família. Você está aqui numa família muito grande, hein? Olha aí, quanta gente está aqui. Fora os que não vieram hoje, tem muito mais gente aí, né? Igreja grande tem isso, nem sempre você consegue reunir todo mundo, né? Inclusive domingo que vem tem ceia, tá bom? É para estar todo mundo. Primeira ceia de alguns. Vocês fazem parte de uma grande família. E uma família, cada um tem a sua atribuição. E deixa eu te falar algumas coisas. Tem algumas atribuições que exigem mais responsabilidade. Você, por exemplo, está numa posição de ensino de palavra, numa posição de visibilidade diante da igreja. Você precisa estar num nível de poder dar exemplo para os outros, mas entenda, todo mundo que chegou nessa igreja precisa se encaixar em algum lugar. Nós temos vários ministérios, com vários líderes, várias células acontecendo, e você precisa entrar e já começar a trabalhar em alguma coisa, sabe por quê? Porque isso é que vai solidificar você. Alguns irmãos entram para a igreja e falam assim: pastor, eu me sinto fora d'água, e aí eu tenho que dizer, você sabe por que você se sente um peixe fora d'água? Porque você não pulou na água ainda, criatura. Pula na água, porque água é o que não falta nessa igreja.
Acha um lugar. Crianças aqui se batizam e daqui a pouco vocês vão ver elas com coletinho servindo em algum ministério. Tem gente que está trabalhando na mídia, tem gente que está nos boas-vindas, tem gente que está no louvor, tem gente trabalhando em coisas que vocês nem imaginam, porque não aparece. Vocês perceberam aqui nessa colheita, como que cada um deles falou quando aceitou Jesus? Foi no culto Tim. Irmãos, quero aqui dar os meus parabéns mais uma vez para a nossa equipe do culto Tim. Nossos pastores de juventude, pastor Marcos André, pastor Alice, nossos líderes, Joyce e Marcelo. Que alegria que eu tenho quando vejo isso. Cadê a Joyce? Levanta a mão aí para eu ver. Você está servindo lá na cantina. Está sim, meus irmãos, trabalhando, né? Que era uma das nossas adolescentes até um dia desses, né? Hoje é uma mãe de família e está aqui sendo uma mãezona aí para essa turma. Mas, meus irmãos, a gente ganha almas em equipe. Sabe, igual um time de futebol, que não adianta ter um bom atacante se não tiver ninguém no gol, se não tiver ninguém na zaga. Tem gente que veio para cá lavar prato, cozinhar no culto das crianças, no culto dos adolescentes, semana após semana, o ano inteiro. Vocês também são responsáveis por isso. Não é só o pastor que aqui pregou a mensagem e a pessoa se converteu. É você que deu umas boas-vindas lá no início. Você viu, cheguei aqui desde o início, fui bem acolhido, o pessoal lá na chegada já sentia a presença de Deus. A gente ganha almas em equipe. Então, meus queridos que estão chegando hoje, acha um lugar, acha uma célula e cai para dentro e vamos trabalhar junto, porque nós somos um corpo. E você, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente estava orando por você que ia estar aqui hoje. E uma coisa que a gente orou a respeito da sua vida, não foi simplesmente que você saísse daqui abençoado, feliz, fortalecido na sua fé. Nós oramos para que cada pessoa que está precisando se firmar em uma igreja, venha para ficar. A oração aqui antes de começar o culto, quem chegou mais cedo viu a gente orando, era: Senhor, que essas pessoas venham para ficar nessa noite, que venham para ser parte dessa família. E especificamente para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não nasceu de novo, independente se é uma criança, independente se é um adolescente, independente se é um velhinho que está aqui no nosso meio, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, chegamos no momento do apelo, do fim da mensagem, e que eu desafio você a uma mudança. Arrependa-se, arrependa-se. Eu quero batizar você no próximo batismo aqui, que não vai demorar muito, eu vou batizar você, ou alguém da nossa equipe, né, porque dá a impressão que eu que vou batizar cada um. Hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de gente batizando, né, cada batismo tem alguém descendo as águas. Nós vamos batizar você aqui nessa igreja, e eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E nós, como igreja, queremos orar por você. Vocês que estão aqui na frente, estendam as mãos sobre a vida deles e comecem a abençoar. Ore por salvação, ore para que pessoas sejam salvas. Vocês também, crianças, estendam as mãos, comecem a orar por todo mundo. Pai, eu oro nesse momento por cada pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Meu Deus, que em pouco tempo eles estejam aqui contando: eu aceitei Jesus no dia do batismo, ninguém ficou sabendo, mas eu fiz uma oração e entreguei minha vida para Jesus. Que isso aconteça. Eu não quero perder a chance, meu Pai, de saber no dia do juízo final, que alguém veio, entrou aqui, ouviu a mensagem e foi embora, sem entregar sua vida para Jesus. Eu oro por quebrantamento nesse momento. Que cada pessoa que chegou aqui nessa noite está vivendo uma vida distante da presença do Senhor, se arrependa, entregue a sua vida para Jesus. Eu vou deixar uns segundos para que você mesmo, meu irmão, fale com Deus, entregue a sua vida para Jesus nesse momento.
Fala com Ele. Você que está afastado da presença de Deus, que já caminhou na presença, fala com Ele também, volta para casa, fala com Ele. Recebe, meu Pai, a oração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, amém. Olha para mim, meus irmãos, eu não vou fazer o apelo de chamar aqui à frente nessa noite, mas eu quero convidar você que aceitou Jesus como Salvador, no próximo apelo que tiver nessa igreja, quando alguém aqui na frente pregar, seja no culto teen, seja no culto das crianças, seja no culto de quarta-feira, alguém falar, quem quer entregar sua vida para Jesus, você que entregou sua vida para Jesus hoje, confessa publicamente, aproveita, vai à frente e fala, eu estou aqui confessando publicamente a minha vida ao Senhor, amém? Pode se assentar nesse momento. E eu quero convidar os nossos irmãos que vão se batizar a se posicionar aqui.